Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar início à nossa 10ª aula. Essa é a última aula do nosso minicurso Mitos e Verdades sobre o tratamento farmacológico do SARS-CoV-2. Desde já gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram e participaram ativamente neste minicurso. Ao total foram mais de 300 inscritos, 330 inscritos mais precisamente, e eu gostaria de deixar minha grande satisfação de ter feito parte desse projeto e de estar aqui com vocês durante todas essas semanas, discutindo e conversando um pouco sobre farmacologia e também sobre o momento atual que nós estamos vivendo e agregando isso, a uma disciplina que eu tenho bastante afinidade, que é a farmacologia. Então, com certeza, isso vai fazer grande diferença na minha vida como estudante e espero que também faça diferença na vida de vocês e que tenha feito diferença aí na vida acadêmica de vocês. Então, hoje nós iremos falar sobre a utilização de fármacos anticoagulantes, não como uma terapia antiviral, mas como uma terapia de suporte para os agravantes causados pelo SARS-CoV-2. E aí a gente vai ver que essa aula está num formato um pouco diferente, a gente vai falar mais em relação a discutir um pouco fisiologia, discutir um pouco hematologia e todos os processos que vão influenciar no aparecimento de tromboses e coagulopatias. Então, fiquem aí comigo e vamos iniciar a nossa aula. Então, pessoal, existem diversos dados, principalmente dados de necrópsias e de pacientes com Covid-19 que acabaram revelando um quadro de trombose na microcirculação desses pacientes. E a partir desses achados, foi levantada uma hipótese de que o SARS-CoV-2, o vírus SARS-CoV-2, ele tem a capacidade de causar uma super resposta inflamatória, que é aquilo que nós já conhecemos, que é a tempestade de citocinas, onde você tem um perfil de citocinas pró-inflamatórias associadas a essa resposta imunológica bastante exacerbada. E essa tempestade de citocinas acaba causando não só uma resposta inflamatória local, lá no pulmão, mas também algo muito mais abrangente, chegando a causar uma resposta inflamatória em outros órgãos, em outros tecidos, causando uma resposta inflamatória a nível sistêmico. Essa resposta inflamatória a nível sistêmico pode causar aquilo que a gente já vem observando nos relatos de caso e que eu acabei citando em uma aula ou outra, um quadro de sepse nesses pacientes. Então, como eu falei a vocês nas aulas passadas, o SARS-CoV-2 ele pode causar um quadro de sepse, um quadro de resposta inflamatória sistêmica. E isso acaba causando dano tecidual, um dano celular. Esse dano celular, por sua vez, é capaz de causar um estado de hipercoagulabilidade, porque, como vocês devem saber, o dano ao tecido, e mais precisamente o dano ao tecido vascular, ele é o start para iniciar esse estado de hipercoagulabilidade. E aí você vai ter ativação da cascata de coagulação, principalmente, e essa superativação da cascata de coagulação acaba propiciando o desenvolvimento de tromboses. E aí você pode desenvolver um quadro de isquemia, que é justamente quando você tem uma diminuição do suprimento de sangue ou quando você interrompe de fato esse suprimento de sangue, de oxigênio ao tecido, e isso pode causar um quadro, por exemplo, de hipóxia, quando o paciente ele apresenta essa falta de ar, justamente porque ele não está recebendo a oxigenação necessária para suprir os seus tecidos.
Para a gente falar um pouco, né, da utilização dos fármacos anticoagulantes, é necessário a gente entender um pouco como é o processo de hemostasia. Certamente muitos de vocês já estudaram essa parte, né, principalmente lá em hematologia, mas aqui a gente vai rever de forma bem resumida. Então, o que é esse processo de hemostasia? A hemostasia nada mais é que diversas etapas, diversos processos que vão ser desenvolvidos para tentar manter um equilíbrio entre o processo hemorrágico e o processo trombótico. Isso garante que o nosso sangue ele tenha fluidez necessária para seguir o seu fluxo e para irrigar todos os tecidos. Então, o processo de hemostasia, essa imagem descreve bem, que é justamente quando você tem um balanço entre os processos que vão influenciar na hemorragia, tornar esse sangue mais fluido, e os processos que envolvem, né, a cascata de coagulação, a agregação plaquetária, que podem desencadear um processo de trombose. Então, o processo de hemostasia ele vai entrar justamente para dar um equilíbrio a esses processos, aos fatores pró-hemorrágicos e aos fatores pró-trombóticos, que vão acabar tornando esse processo um processo equilibrado, digamos assim, né? Então, como tudo no nosso corpo precisa de um controle, o processo de hemostasia ele vai ser atuante nesse sentido. Então, basicamente, falando um pouco agora sobre os mecanismos de coagulação sanguínea, lá no nosso tecido vascular, onde nós vamos encontrar as células endoteliais, nós vamos ter nessas células um fenótipo anticoagulante, quando você não tem nenhum defeito na parede desse endotélio vascular, mas quando esse endotélio, né, quando essas células acabam sendo danificadas, quando você tem um defeito nesse endotélio, acaba que esse fenótipo rapidamente ele muda e ele vai ligar os processos, né, de coagulação sanguínea através de um fenótipo protrombótico. E é isso, né, justamente, né, essa variabilidade que acaba influenciando nesse processo de hemostasia. Então, basicamente, quando você tem um defeito no endotélio vascular, nós vamos ter a mudança, passa de um fenótipo anticoagulante para um fenótipo protrombótico. E aí você vai desencadear diversos processos, diversos mecanismos para tentar reverter aquele dano que foi realizado ali naquele endotélio vascular, naquelas células endoteliais. Então, a partir do momento que você sofreu um dano nesse tecido, o que é que vai ocorrer? Nós vamos ter exposição de algumas proteínas importantes, como, por exemplo, a exposição do colágeno, que vai estar ali presente, próximos a essas células endoteliais em um tecido subjacente, e nós vamos ter a exposição, melhor dizendo, de uma outra proteína que é chamada de fator de von Willebrand. Então, basicamente, essas duas proteínas é que vão dar esse start para iniciar o processo de agregação plaquetária e os mecanismos de coagulação sanguínea, incluindo aí a adesão plaquetária e a ativação dessas plaquetas para que daí a gente possa ter a agregação plaquetária de fato. Então, basicamente, né, o processo de agregação plaquetária ele vai iniciar quando as plaquetas que estão ali em repouso, elas saem desse estado de repouso e vão para aquele local que sofreu aquele dano, e aí vão promover a adesão plaquetária através justamente desse fator de von Willebrand, que vai fazer uma ponte entre o colágeno e as plaquetas. Então, uma vez que houve essa adesão, posteriormente a esse processo nós vamos ter a ativação dessas plaquetas. E como é que vai ocorrer esse processo de ativação? O processo de ativação plaquetária ele vai se dar justamente através da síntese e da secreção de diversas moléculas, de diversas substâncias que vão promover a ativação dessas plaquetas, incluindo aí o tromboxano A2,
a serotonina e também o difosfato de adenosina, que é o ADP. Então, basicamente, aí nós só, nesse esquema, só mostram esses três, mas existem outras moléculas que também vão acabar sendo envolvidas aí nesse processo. Mas falando um pouco sobre o papel do tramboxano A2, o tramboxano A2 é aquela molécula que é sintetizada através do ácido araquidônico, mas aqui nesse processo, o tramboxano A2 ele vai ter dois papéis fundamentais. O primeiro é na vasoconstrição. Nesse momento é super crucial porque justamente ela vai fazer com que haja uma diminuição do lumen desse vaso e isso acaba diminuindo o fluxo sanguíneo e é super importante para conter o processo hemorrágico. E outro papel importante do tramboxano A2 é que ele vai promover a ativação das plaquetas. E, além disso, a gente vai ter também, né, a serotonina, representada aqui, né, como 5-HT, que também vai promover essa vasoconstrição e vai promover também a ativação da agregação plaquetária, assim também como o difosfato de adenosina. Então, basicamente, esses três vão ser super importantes para dar continuidade a esse processo. Uma vez que houve a síntese e a secreção dessas moléculas, nós vamos ter a ativação dessas plaquetas. Uma vez que essas plaquetas elas foram ativadas, a gente vai ter o processo de agregação plaquetária, que é justamente quando você promove a ligação entre uma plaqueta e outra plaqueta. E a proteína que vai estar envolvida, né, em ligar uma plaqueta na outra e promover essa agregação plaquetária é o fibrinogênio, que vai estar ali disposto no plasma sanguíneo. O fibrinogênio ele vai justamente fazer as ligações cruzadas entre uma plaqueta e outra, como mostrado aqui nesse esquema, onde a gente vai ter, né, o fibrinogênio promovendo a ligação entre uma plaqueta e plaquetas subjacentes. Simultaneamente, né, esse processo de agregação plaquetária vai estar sendo ativada a cascata de coagulação, que é justamente para que possa ser sintetizado outros fatores que vão influenciar aí nesse também processo de coagulação sanguínea, principalmente pela formação de fibrina, pela formação da rede de fibrina, que vai ser super importante para tornar esse agregado plaquetário mais firme, mais sustentado. E é isso que a gente vai ver agora. Então, basicamente, o processo a cascata de coagulação ela vai funcionar dessa forma. Geralmente a gente estuda, né, de forma bem separada, em via extrínseca, via intrínseca e via comum, mas aqui a gente vai ver os processos dinâmicos como eles ocorrem. Então, basicamente, eu não vou falar de tudo, mas aí eu vou falar da parte que mais interessa. Nós vamos ter essa cascata de coagulação dividida em iniciação, em amplificação e, por fim, nós temos a propagação. A cascata de coagulação ela vai envolver diversos fatores coagulantes que vão culminar na produção de fibrina. Então, lá no início, né, na iniciação dessa cascata, algumas células elas vão expressar um fator super importante que é chamado de fator tecidual. Esse fator tecidual ele vai ser o fator responsável por dar início a esse processo, né, essa cascata de coagulação. O fator tecidual, ao se ligar ao fator 7 ativado, vai promover diversas reações, né, as conversões de diversos fatores e a ativação de diversos fatores que vão ser super importantes aí para o processo de coagulação. Até chegar aqui, onde a gente vê o fator 2 ativado, que é justamente a trombina, que vai ser super importante para a conversão do fibrinogênio em fibrina. Uma vez que houve, né, a ativação desse fator 2, e aí você tem a formação da trombina, nós vamos ter o processo de amplificação demonstrado aqui. Então, você vai ter a ativação de diversos outros fatores, até a gente chegar na propagação dessa cascata de coagulação, onde a gente vai ter
a formação de dois complexos super importantes, que é o chamado complexo tenase, que é formado pelo fator 9 ativado, e o fator de coagulação 8 ativado. Então, esses dois fatores vão se ligar e formar o complexo tenase. O complexo tenase ele vai ser super importante porque ele vai ativar o fator 10. E esse fator 10 ativado vai ser super importante para a formação de um outro complexo super importante, que é o complexo protrombinase. E aí você vai ter a formação desse complexo protrombinase formado em a ligação dos fatores de coagulação 5 ativado e do fator 10 ativado. Uma vez que houve a formação desses dois complexos, você aí vai poder finalmente chegar, né, naquilo que nós queremos, que é a fibrina. E aí você vai ter atuando neste processo a trombina, que é o fator 2A, que vai justamente promover a conversão do fibrinogênio em fibrina. E é essa fibrina que vai ser super importante para consolidar aquele agregado de plaquetas que foi formado no esquema anterior. E aí é justamente mostrando a conversão do fibrinogênio em fibrina, mediado aí pela trombina. Então, uma vez que você conseguiu produzir essa fibrina, você vai ter ali formado uma rede de fibrinas, mostrada aqui em amarelo, que vão dar, né, essa rede fazer essa rede mais sustentada, e aí você vai ter a formação de um coágulo de fibrina mais plaqueta. No entanto, chega um momento, como tudo no nosso organismo, ele precisa ter algum processo que faça com que esse processo de coagulação pare. E aí é que entra o processo, né, chamado de fibrinólise, que é justamente para interromper a formação dessas fibrinas. Aí entra o papel do plasminogênio e do seu ativador, que é chamado de ativador de plasminogênio tecidual. Então, o que é que eles vão fazer? Então, você vai ter ali o plasminogênio. Esse plasminogênio ele precisa ser convertido em plasmina, porque é ela que vai promover a quebra, né, dessa rede de fibrina. Mas, para isso, nós vamos precisar do ativador de plasminogênio tecidual. Então, através desse ativador, o plasminogênio ele vai ser convertido em plasmina, e a plasmina vai promover a quebra dessa rede de fibrinas. E o resultado, né, a degradação dessa rede de fibrina é justamente para contrabalancear com o processo de coagulação sanguínea. E o produto de degradação dessa fibrina vai ser o dedímero, que a gente vai ver que é super importante a sua dosagem para a gente avaliar a questão da coagulação sanguínea em determinados pacientes. Então, basicamente, o processo de coagulação ele vai se dar dessa forma. E aí a gente começa a falar da trombose mais especificamente. Surtos anteriores de coronavírus, tanto do SARS-CoV-1 como do MERS-CoV, já vinham sendo associados a um aumento do risco de trombose nos pacientes. E da mesma forma, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, também parece gerar aumento do risco de trombose. O vírus acaba propiciando um ambiente profundamente protrombótico. E é isso que a gente vai ver agora. A trombose, só relembrando, né? A trombose ela ocorre quando você tem a formação de um trombo que vai estar ali, né, preso ao endotélio vascular, e esse trombo vai ser formado justamente a partir desse processo de agregação plaquetária e da cascata de coagulação sanguínea. A trombose, ela pode se dar de diversas formas. Você pode ter uma trombose arterial ou uma trombose venosa e ainda uma trombose microvascular, que é quando você tem o aparecimento de pequenos trombos nesses vasos menores. E aí, diversos estudos já têm mostrado que existem 4 fatores super importantes que vão influenciar na formação de trombos em pacientes com Covid-19, incluindo aí o dano tecidual, que vai ser causado não só pelo próprio vírus, mas também por essa tempestade de citocinas. Então, você tem ali não só o vírus causando um dano
ao endotélio, mas também a própria resposta imunológica acaba causando também um dano tecidual. E como eu falei, né, é esse dano tecidual que vai promover esse start para a ligação dos mecanismos de coagulação sanguínea. Além disso, nós vamos ter também o processo de coagulação ativado. Então, se você não tem esse processo de coagulação ativado, você não tem formação de trombos. Mas na COVID-19, ao que se tem observado, você tem uma superativação da coagulação, aquilo que nós chamamos de hipercoagulabilidade. Além disso, você também vai ter ativação plaquetária e você vai ter algo super importante que vai influenciar demais nesse processo de formação de trombos, que é a supressão do sistema fibrinolítico. Então, como eu falei, a fibrinólise é super importante porque é ela que dá, né, esse stop para interromper o processo de coagulação e degradar a fibrina e diminuir, né, essa chance de desenvolvimento de tromboses. Mas no caso dos pacientes com COVID-19, você vai ter uma supressão desse processo de fibrinólise. E isso influencia demais no processo de formação de trombos em pacientes com COVID-19. Então, basicamente, você vai ter esses 4 fatores influenciando aí nesse aparecimento de trombos. E ainda tem, né, um agravante que os pacientes com COVID-19, os pacientes que estão com a forma mais grave da doença, eles já vão estar acamados, então você já tem uma estase do fluxo sanguíneo, que como a gente já sabe, né, o fato do paciente ele estar imobilizado, utilizando ventilação mecânica, o paciente não deambula. Então isso, gente, já acaba influenciando demais no aparecimento de trombo. E geralmente nesses pacientes já é aconselhado incluir no protocolo clínico desses pacientes a tromboprofilaxia, que é o uso de anticoagulantes para prevenir processos trombóticos. Então, existem diversas patologias que vão estar associadas ao aparecimento de trombos, incluindo aí o tromboembolismo venoso, que é o TEV. O tromboembolismo venoso ele vai ser uma associação entre a trombose venosa profunda e a sua principal complicação, que é a embolia pulmonar. A trombose venosa profunda nada mais é que o aparecimento de um trombo presente em veias profundas, principalmente nos membros inferiores. Então, você vai ter, como mostrado aqui na figura, o aparecimento de um trombo venoso, de um trombo em uma veia profunda. E esse trombo pode acabar se desprendendo do endotélio vascular, e aí a gente denomina agora não mais de trombo, mas sim de êmbolo, justamente porque ele vai estar circulante ali na corrente sanguínea. E aí, uma vez que esse trombo ele se desprendeu, ele passou a ser um êmbolo, e esse êmbolo ele pode alcançar a circulação pulmonar, os vasos pulmonares, e causar um quadro de embolia pulmonar. O tromboembolismo venoso é a manifestação trombótica mais comum da COVID-19. Quase todos os estudos demonstram exatamente esse perfil de que o tromboembolismo venoso, né, acaba sendo essa manifestação trombótica mais comum, mais frequente nesses pacientes. Em pacientes críticos, né, com COVID-19, CUI colaboradores demonstraram que houve uma incidência de tromboembolismo venoso de até 25%. Em um outro estudo de Klock e colaboradores, foi observado que é um estudo maior, que foi realizado na Holanda, onde 184 pacientes que estavam na UTI com COVID-19, mesmo recebendo tromboprofilaxia padrão, ainda assim estavam apresentando uma incidência cumulativa de 27% de tromboembolismo venoso, sendo a embolia pulmonar essa complicação mais frequente, chegando aí a cerca de 81%. Outro conjunto de dados que foi realizado lá na França incluiu 150 pacientes com síndrome respiratória associada à COVID-19. Esse estudo foi mostrado que houve uma taxa de tromboembolismo venoso de 18%
também sendo a embolia pulmonar a complicação mais comum nesses pacientes. Então, de fato, o tromboembolismo venoso ele parece estar associado à Covid-19, aos casos mais críticos de Covid-19, principalmente os pacientes que estão em UTI, sendo a embolia pulmonar a complicação mais frequente nestes pacientes com tromboembolismo venoso. O risco de tromboembolismo venoso, ele já está aumentado, como eu falei, né, em pacientes hospitalizados, que não estão deambulando, em pacientes críticos. Então, já se sabe, né, os estudos vêm indicando que esse risco de tromboembolismo venoso parece ser ainda maior nos pacientes com o SARS-CoV-2 e essa doença mais crítica que a Covid-19 pode causar. E aí existem diversos fatores de risco que vão influenciar no aparecimento de tromboembolismo venoso, incluindo aí os pacientes com mais de 60 anos, os pacientes obesos, os hipertensos, pacientes que possuem diabetes, pacientes que já possuem distúrbios hemostáticos, a questão da imobilidade, a questão de pacientes que estão utilizando ventilação mecânica ou catéteres venosos centrais. Então, tudo isso acaba sendo um fator de risco e que muitas vezes vai estar associado aos pacientes com Covid-19. Então, a profilaxia com anticoagulantes é super indicada nesses casos, já existem diversos protocolos, todos os hospitais possuem, né, protocolos para tromboprofilaxia, e isso diminui significativamente o risco do paciente desenvolver esse tromboembolismo venoso. E aí, algo que é super importante para a administração, né, de uma profilaxia com anticoagulantes é calcular o risco de tromboembolismo venoso. Existem várias ferramentas que calculam, né, esse risco e fazem uma estratificação de risco disponíveis para esses pacientes, e essas ferramentas devem ser utilizadas para saber principalmente a questão da dose, né, que vai ser utilizada nesses pacientes. Então, é super crucial fazer o cálculo, né, e fazer a estratificação de risco desses pacientes para saber, né, quais os pacientes vão ter maior risco ou menor risco de desenvolver esse tromboembolismo venoso. Outras características que podem aparecer nesses pacientes é a trombose microvascular, que é justamente o aparecimento de trombos nos vasos que vão estar próximos ali, né, aos alvéolos. E aí, existem vários relatos clínicos que demonstram várias evidências de microangiopatia trombótica, que é justamente o aparecimento de trombos que vão promover a oclusão de vasos, nesses microvasos, em pacientes com Covid-19, principalmente demonstrado aí em autópsias pulmonares. Um estudo realizado por Menker e colaboradores mostrou que 5 de 11 pacientes estavam mostrando evidências de microtrombos em autópsias pulmonares. Em outro estudo também foi mostrado que a trombose generalizada com microangiopatia nas autópsias pulmonares, 7 pacientes com Covid-19, isso foi demonstrado. Esses mesmos autores também observaram que os microtrombos alveolares são 9 vezes mais prevalentes em pacientes com Covid-19 do que em pacientes com influenza, por exemplo. Então, de fato, existe uma associação entre a Covid-19 e essas alterações e esse aparecimento de trombos. Um relatório da China também descreveu a presença de trombose microvascular extensa, não só no pulmão, mas também em órgãos extrapulmonares, onde o coronavírus não foi detectado, mostrando justamente essa questão de ser uma doença não só pulmonar, mas uma doença sistêmica, por mais que o vírus ele não seja detectado nesses outros tecidos, nesses outros órgãos. E em associação, né, a esses estudos, existem também a questão das alterações laboratoriais, os achados laboratoriais que são comumente encontrados nesses pacientes com risco de trombose. Os testes laboratoriais, eles acabam sendo consistentes com esse ambiente protrombótico encontrado nesses pacientes.
incluindo aí o aumento de dedímero, que é um achado super importante, porque ele vai predizer justamente que você está tendo ativação, né, da cascata de coagulação, porque o dedímero ele é o produto da degradação da fibrina. Então, quando você está tendo uma coagulação, você está tendo ali, né, o sistema fibrinolítico tentando compensar essa coagulação, e você vai tendo a produção de fibrina e a degradação de fibrina ao mesmo tempo, e o produto da degradação vai ser o dedímero, e ele acaba indicando que está tendo um processo trombótico ali acontecendo. Inclusive, o aumento de dedímero ele acaba sendo um indicativo de um pior prognóstico nesses pacientes. Então, os pacientes que apresentam principalmente esse dedímero 6 vezes maior, acaba sendo um indicativo de um pior prognóstico nesses pacientes. Além disso, você vai ter também o aumento de fibrinogênio. Você também pode encontrar um aumento de fatores de coagulação, incluindo aí o fator 8. Você pode também encontrar o aumento do fator de von Willebrand. Você pode encontrar também uma diminuição da antitrombina. A antitrombina ela é super importante porque ela é um anticoagulante natural, um anticoagulante endógeno. Então, pode ser que nesses pacientes haja uma diminuição dessa antitrombina. Além disso, você tem os achados laboratoriais que indicam esse ambiente pró-inflamatório. Então, você tem uma associação entre um ambiente pró-trombótico e um ambiente pró-inflamatório, indicando que essa trombose ela possui um caráter inflamatório. Então, trata-se de uma trombose inflamatória. E aí você encontra o aumento da proteína C reativa, que é uma proteína que vai estar geralmente aumentada em processos infecciosos, em processos inflamatórios. Você vai ter aumento de outras proteínas importantes que vão indicar esse processo inflamatório. Você vai ter aumento da lactato desidrogenase, você vai ter aumento de ferritina também, e vai ter aumento de interleucinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina 6, como eu vinha dizendo a vocês, é a interleucina que mais indica, né, esse processo pró-inflamatório, e quando ela está muito aumentada, isso pode ser também um indicativo de um pior prognóstico nesses pacientes com Covid-19. Então, como eu falei, acaba indicando uma trombose de caráter inflamatório justamente por causa dessa tempestade de citocinas que acaba causando essa inflamação super exacerbada. E uma vez que isso ocorre, você tem o dano tecidual e isso acaba iniciando, né, ativando os mecanismos de coagulação sanguínea. E aí a gente começa a falar dos anticoagulantes, que são os fármacos que são utilizados tanto para a profilaxia das tromboses, mas também para o tratamento. E aí você tem diversas classes de anticoagulantes, incluindo aí os inibidores indiretos de atrombina, que é a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular. Em amarelo assim porque é a classe que nós vamos focar nessa aula, porque eles são os fármacos que são mais utilizados, são os anticoagulantes que são mais utilizados na clínica. Mas além disso, você tem os inibidores orais diretos de fator desativado, você tem os inibidores diretos de atrombina e tem os antagonistas da vitamina K, que são os anticoagulantes cumarínicos, incluindo aí a varfarina, que também é bem utilizada. Mas além disso, eu gostaria de destacar, né, que como eu falei, nós temos os anticoagulantes endógenos, os anticoagulantes naturais, incluindo aí a antitrombina, como eu falei, né, vai ser um inibidor de diversos fatores de coagulação. Você vai ter a própria heparina, que é um anticoagulante endógeno. Você tem também a proteína C e a proteína S, e também o inibidor da via do fator tecidual. Então, como eu falei, a gente vai focar mais na heparina não fracionada e na heparina de baixo peso molecular. Falando um pouco sobre a heparina nada mais é que uma mistura heterogênea de mucopolissacarídeos sulfatados. A heparina, ela só vai estar disponível na forma injetável, então ela pode ser administrada tanto via intravenosa como subcutânea.
E para a heparina desenvolver o seu efeito farmacológico, ela vai depender de um anticoagulante natural, que é a antitrombina. A antitrombina, ela é um anticoagulante natural endógeno, justamente porque ela vai atuar se ligando a diversos fatores de coagulação, principalmente o fator 10 ativado e a própria trombina, e uma vez que houve essa ligação, esses fatores não vão estar mais disponíveis na cascata de coagulação e isso acaba cessando essa ativação, né, essa cascata de coagulação. No entanto, a antitrombina, quando vai realizar, né, esse mecanismo de anticoagulação, esse mecanismo ele é muito lento. E aí é que entra o papel da heparina. A heparina ela vai acelerar esse processo, então ela vai atuar como um catalisador, sendo que ela não é consumida. E aí, uma vez que a heparina, você administra a heparina nesse paciente, essa heparina, tanto a não fracionada como a de baixo peso molecular, ela vai acabar se ligando à antitrombina, tanto aqui na não fracionada como na de baixo peso molecular, como eu falei, e essa ligação vai fazer com que a antitrombina se ligue mais rápido aos fatores de coagulação. No caso da heparina não fracionada, ela vai promover tanto a ligação da antitrombina ao fator desativado, como também a trombina. Mas no caso da heparina de baixo peso molecular, a ligação da antitrombina à trombina não vai ser tão satisfatória. Então, a gente costuma dizer que a heparina de baixo peso molecular, ela vai promover a ligação da antitrombina somente ao fator desativado. Então, dessa forma, a antitrombina, ela vai... Então, dessa forma, a heparina acaba sendo justamente esse mediador entre a antitrombina e os fatores de coagulação. E aí, uma vez que você tem a ligação da antitrombina a esses fatores, acaba que esses fatores ficam escassos na cascata de coagulação e aí você acaba interrompendo a cascata de coagulação. E como eu falei, a heparina ela vai acelerar essa inibição em até 1000 vezes. E aí você vai ter a diferença, né, entre as duas heparinas. A heparina não fracionada ela vai possuir um peso molecular mais alto, de até 30.000, enquanto que a heparina de baixo peso molecular, como já diz o próprio nome, ela vai ter um menor peso molecular de aproximadamente 6.000. E aí existem diversos tipos de heparinas de baixo peso molecular, incluindo aí a inoxaparina, que é o Clexane, que é muito conhecido, né, que é muito utilizado na clínica, mas você vai ter aí a dalteparina, a arteparina e outras heparinas de baixo peso molecular. Aí nós temos as indicações das heparinas. As heparinas elas vão estar indicadas tanto para prevenção como também para o tratamento do tromboembolismo venoso. Mas também vai ser utilizadas para outras condições, como no caso da angina estável, do infarto agudo do miocárdio, procedimentos, né, como hemodiálise, colocação de stents, pontes de safena e outras indicações. Mas aí a gente vai estar focando justamente na questão da prevenção do tromboembolismo venoso e do tratamento do tromboembolismo venoso que está associado, né, aos pacientes críticos com Covid-19. Em relação à toxicidade e aos efeitos adversos, a heparina não fracionada, né, que vai atuar tanto no fator 10A como também na trombina, ela vai estar associada ao desenvolvimento de mais eventos adversos, justamente por ela atuar nesses dois fatores de coagulação. E aí o principal evento adverso que pode ocorrer nesses pacientes é justamente a hemorragia, porque você tem uma inibição da cascata de coagulação. Então o sangramento chega a ser até 33% comum nos pacientes. E aí existe até um antídoto para reverter essa hemorragia, que é super perigoso nesses pacientes, que é o sulfato de protamina, que vai ser utilizado quando ocorre esse quadro hemorrágico nesses pacientes, devido, né, à utilização da heparina. Mas também pode ocorrer a trombocitopenia, né, que é a diminuição da contagem de plaquetas, pode ocorrer a osteoporose e também aumento das transaminases hepáticas. Então,
Os efeitos adversos vão ser principalmente esses daí. E é por causa dessa toxicidade que a heparina ela requer uma monitorização terapêutica hospitalar. Então, esse fármaco ele só vai ser utilizado em ambientes hospitalares, porque ele justamente requer essa monitorização. E no momento que o paciente está utilizando esse fármaco, principalmente a heparina não fracionada, por causa do risco de hemorragia, você precisa estar acompanhando, monitorar esse paciente, avaliando, né, o tempo de protrombina e fazendo aí os testes de coagulação, principalmente o TTPA e o TP. Mas existem outros testes que vão ser utilizados para monitorar esses pacientes. E aí eu trouxe esse estudo que mostra justamente a utilização da heparina, principalmente heparina de baixo peso molecular, em pacientes com Covid-19. Esse estudo é uma análise retrospectiva, um estudo de coorte, que foi realizado com 449 pacientes com a forma grave de Covid-19 e 99 desses pacientes estavam utilizando a heparina, principalmente de baixo peso molecular, por 7 dias ou mais. E aí, a gente observa que nesse paciente foi realizado justamente a estratificação, né, para avaliar quais os riscos que esses pacientes tinham de desenvolver uma coagulopatia. E aí você tem os pacientes que tinham um score maior ou igual a 4, que tinha um N de 97 pacientes, e aí você tem os pacientes com um score menor ou igual a 4, que incluíam 352 pacientes. Então, os pacientes que estavam incluindo aqui nesse score, eles tinham um maior risco de desenvolver a coagulopatia. E aí você tem aqui a questão da taxa de mortalidade desses pacientes, divididos, né, nos grupos que utilizaram a heparina e o grupo que não utilizou a heparina. Então, aqui no score maior ou igual a 4, a gente observa que houve uma diferença na taxa de mortalidade entre os pacientes que não utilizaram a heparina e os pacientes que utilizaram a heparina. Então, nos pacientes que não utilizaram a heparina e que tinham um alto risco de desenvolver coagulopatia, a taxa de mortalidade foi de 64,2%. Enquanto que os pacientes que estavam utilizando a heparina, a taxa de mortalidade ficou em 40%. Já nos pacientes que tinham um score menor ou igual a 4, foi observado que o tratamento com a heparina não causou uma diferença significativa. Então, você observa aqui que a taxa de mortalidade ficou bem semelhante entre um grupo e outro. E aí, a gente vê justamente a questão da importância de fazer essa estratificação de risco, justamente para evitar a toxicidade, principalmente a questão do risco de sangramento. Então, quando você faz essa estratificação de risco, você acaba avaliando qual a dose melhor para esses pacientes a depender desse score. E aí você acaba evitando o risco de sangramento nesses pacientes. Esse gráfico é do mesmo estudo e ele vai mostrar exatamente a mesma coisa, né? A questão do risco de coagulopatia e a taxa de mortalidade. Em vermelho, os pacientes que não utilizaram heparina e em azul, os pacientes que utilizaram heparina. Mas o que nos chama a atenção é justamente essa questão aqui no final do gráfico. Isso aqui vai indicar que os pacientes estavam com aumento de dedímero de até 6 vezes, o que é considerado normal, e aqui até 8 vezes. O que é que a gente observa? Que nos pacientes que não estavam utilizando a heparina, o risco de mortalidade foi muito maior do que os pacientes que estavam utilizando. Então, o que é que a gente observa desse gráfico? Que os pacientes que estavam com o dímero muito aumentado, até 8 vezes mais do que o limite normal, a heparina acaba sendo interessante de ser implementada, justamente porque ela vai diminuir a taxa de mortalidade nesses pacientes. Então, você observa aqui que tanto no que estava com 6 vezes aumentado e no que estava 8 vezes aumentado, os pacientes que não estavam utilizando a heparina, a taxa de mortalidade foi bem maior do que os pacientes que estavam utilizando a heparina. Então, a gente vê que, de fato,
o aumento de dedímero acaba sendo um indicativo de pior prognóstico nesses pacientes, confirmando o que já vinha sendo observado nos outros estudos. Então, basicamente, o estudo que nós temos é esse. Ainda assim, a gente vê a necessidade, né, de estudos randomizados, mas o que a gente já sabe é que, de fato, existem diversas evidências, eu não coloquei todos os estudos, que mostram que, de fato, os pacientes críticos eles possuem um maior risco de desenvolver tromboembolismo venoso e nesses pacientes é super crucial incluir, né, nos protocolos clínicos desses pacientes os anticoagulantes para evitar e diminuir a taxa de mortalidade. Além disso, eu olhei lá no Clinical Trials, existem mais de 40 estudos que estão sendo realizados, estudos randomizados, que é justamente para comprovar essa questão dos anticoagulantes e que acabam diminuindo o desenvolvimento de coagulopatias nesses pacientes com Covid-19 grave. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bem a aula e a importância desses achados para contribuir com melhor esclarecimento acerca da Covid-19. Então, só para fechar aqui o nosso mini curso, eu só gostaria de enfatizar que até o momento nós não temos nenhum tratamento antiviral com eficácia e segurança comprovada. Vocês observaram que eu separei os principais fármacos, né, que estão sendo utilizados, incluindo aí os antivirais, né, o lopinavir, ritonavir, a ribavirina, o remdesivir, que ainda não está disponível no Brasil. A gente falou também sobre os antiparasitários, né, que têm sido cogitados aí para o tratamento da Covid-19, a nitazoxanida, a ivermectina. Nós falamos também dos antimaláricos, né, da hidroxicloroquina, da cloroquina e também do tratamento empírico com os antimicrobianos. Então, por todos esses achados, né, por todos os estudos que nós temos disponíveis até o momento, nós não temos nenhum fármaco que de fato tenha a sua eficácia comprovada, mas existem diversos estudos que ainda estão em andamento e eu acredito que nos próximos meses nós já vamos ter os resultados desses estudos. Então a gente vai ficar aguardando, né, os resultados desses outros estudos. Nós sabemos que atualmente o tratamento da Covid-19 ele é totalmente sintomático, então os fármacos que são utilizados são para tratar a febre, são para tratar a dor, são com uso de anticoagulantes para evitar a questão de tromboses, já que os pacientes estão muitas vezes utilizando ventilação mecânica, não conseguem deambular, então a gente vê a importância da terapia de suporte nesses pacientes. Então, administra um antimicrobiano se o paciente está com suspeita de uma co-infecção. Então, esses medicamentos é que estão sendo utilizados até o momento, então a gente vai aguardar, né, os resultados desses outros estudos. Se vocês quiserem continuar acompanhando, eu convido vocês a visitarem o meu Instagram e eu continuarei a falar sobre as pesquisas que estão sendo realizadas até o momento. A gente aguarda também ansiosamente por uma vacina. Eu particularmente acredito que vai sair primeiro que os medicamentos, mas que de qualquer forma vai ser super útil aí para prevenir a população. E a gente aguarda aí os próximos resultados. Então, como eu falei, eu convido vocês a visitarem o meu Instagram, @Liliana, LLY, Ana Albuquerque Farm. No meu Instagram eu venho falando, né, sobre farmacologia, sobre medicamentos e eu convido vocês também a visitarem o Instagram do Laboratório de Farmacologia e Imunidade, que é coordenado pela professora e doutora Magna Suzana, que também é minha orientadora aqui na monitoria, e a vice-coordenadora, a professora e doutora Aline Cavalcante de Queiroz. O Instagram do laboratório é o @lablaf, ele também vai estar aqui, e aí vocês podem visitar, né, os Instagrams para acompanhar o trabalho que tem sido feito. Se vocês ficaram com alguma dúvida, independente da aula, me procurem no WhatsApp ou por e-mail. O meu e-mail também vai estar aqui se vocês tiverem alguma dúvida. E é isso, finalizamos o nosso mini curso. Como eu falei no começo, eu me sinto extremamente feliz de ter participado desse projeto, de estar falando
de fato sobre os artigos, sobre os estudos científicos embasados em evidências científicas e não em achismo nem em fake news. E isso é super importante para a gente credibilizar a ciência. Inclusive, eu acho que esse momento, o momento que nós estamos vivendo, ele acabou sendo muito importante para a ciência, porque a população acabou vendo o nosso trabalho melhor e a importância, né, que a ciência tem para o mundo. E aí a gente realmente vê a questão que falta, né, da valorização dos cientistas, principalmente aqui no nosso país, onde muitas vezes nós somos desvalorizados. É nesses momentos que a gente vê a importância, e não deveria ser assim, né? Eu acho que os cientistas, né, os pesquisadores, eles deveriam ser muito mais valorizados no nosso território. Valorizem a ciência, valorizem os pesquisadores do nosso país, apesar, né, da falta de investimento que nós temos, que acaba limitando o trabalho dos pesquisadores. Ainda assim, nós temos bons pesquisadores no nosso território, nós temos pessoas comprometidas com a ciência. Foi necessário um momento como esse para muitas pessoas abrirem os olhos e começarem a valorizar, né, não só os pesquisadores, mas também os profissionais de saúde, de todas as áreas. Eu não vou citar para não esquecer nenhum, mas eu acredito que o trabalho multidisciplinar ele é super importante. Isso não é o suficiente, ainda não é o suficiente, está longe de ser o suficiente que os profissionais de saúde merecem, mas eu acredito que seja um bom caminho. Então, nós iremos aguardar, né, os próximos estudos, na certeza de que tudo isso vai passar. Se você puder, fique em casa, o momento é muito crítico. Nós estamos longe, né, de uma trégua do vírus. Nós estamos vendo diariamente aí, né, os dados, principalmente aqui no território brasileiro. O número ainda é muito grande. Cada dia a gente vê que aumenta mais. Se vocês compararem do começo da aula, né, os dados que eu mostrei para hoje, o aumento foi absurdo. Nós já passamos de 1 milhão de pessoas contaminadas, mais de 30 mil mortes. Então, de fato, a situação ainda é bem complicada. Então, é isso. Mais uma vez, gostaria de agradecer a inscrição de vocês no nosso mini curso e nos vemos nas próximas oportunidades, se assim surgirem. Então, é isso e até mais.